Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Fazendas Infinitas. Eu sou Arthur Toledo, da Trato Consultoria, e hoje você vai conhecer um tema super importante para o desenvolvimento do produtor rural. Está aqui comigo hoje meu parceiro Daniel Pagotto. Estamos aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai carregar aqui, co-host aqui hoje comigo, para a gente bater um papo com... Estou trazendo um convidado aqui que é de casa, é nosso amigo antes de tudo, parceiro de negócios e de longa data, né? A gente tem já além do dia a dia, muitos anos de convivência. É o nosso amigo Celso Afonso, da MSA Partners. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Pô, obrigado aí pelo convite. É um prazer aqui poder discutir sobre fazendas infinitas, né? Propósitos de negócio. E o crédito do agronegócio é fundamental para tudo isso, né? Celso, como é que você se acredita quando você vai explicar o que é que você faz? Alguém que não te conhece. O que é que você faz? Como é que você explica? Na verdade, a gente origina e estrutura operações para o mercado de capitais, né? Isso aí tudo começou, a gente vem com um longo caminho aí de crédito, né? Trabalhando em banco desde o começo da vida e depois trabalhando no frigorífico Bertin, na parte de gestão de risco e de fazer boi a termo, né? E aí nesse momento a gente começa todo o processo de operações de crédito, né? A gente emitia CPR, antes de existir qualquer coisa, a gente antecipava o recebível do produtor, que a gente travava o boi na bolsa, então fazia toda a parte de gestão de risco e depois arrumava o recurso necessário para ele para girar o negócio. O confinamento acaba sendo um negócio de intensivo capital. E aí a gente conseguiu desenvolver esse começo do crédito, então com algumas análises, alguns perfis, né, diferentes de cada um produtor que tem. A gente conseguiu iniciar esse processo lá atrás, na época do frigorífico ainda. Após a JBS comprar o Bertin, aí junto com o Pagotto, inclusive, a gente foi convidado a Vamos chegar nessa história aqui. A gente foi convidado a fazer um time lá para montar o banco original do zero, né? Incrivelmente, a gente controlava o banco numa planilha de Excel no começo, né? Então, eram, sei lá, eu, Pagotto, Peto, Tadeu, Taboada, enfim, pessoal aí que está no mercado há bastante tempo. A gente acabou formando muita gente, né, que foi no BBA, no Rabobank, Santander, enfim, Itaú Asset. Então, a gente acabou ajudando a formar um pouco da base desse negócio do agronegócio, do crédito do agronegócio. Então, e aí depois que a JBS comprou, a gente montou o banco e o banco começou com essa estrutura de antecipar recebível dos abates, né? Então essa era a ideia original do banco original, que na verdade se chamava Banco JBS, depois JBS Banco, eu não lembro muito bem a ordem, mas era ou JBS Banco ou Banco JBS. E aí depois veio o original. E quando a gente foi contratado quando o JBS comprou o Bertin, a ideia dos donos do banco era montar uma unidade de bancária, né, uma agência, não era agência porque não tinha serviço de agência, mas uma unidade bancária de crédito em cada unidade frigorífica, né? Então eu cuidava das plantas do Bertin dentro dessa nova estrutura. E o que a gente via, né, no decorrer do período é que comercialmente não fazia muito sentido, né? Eu cruzava com o Pagotto, por exemplo, no aeroporto em Campo Grande, a gente indo numa planta que era 3 km, 5 km uma da outra. Então aí a gente começou a definir que chamou a diretoria do banco e tal, a gente que conversou para a gente poder ampliar um pouco o negócio, porque comercialmente não fazia sentido. Aí você ia para Muzarlândia, por exemplo, Goiânia era 200 km, 300 km de Muzarlândia, e aí a unidade de abate, muito pecuarista, batia nos dois lugares. Então, aí a gente, na época, estava sendo construída a Eldorada, né? E aí eu conversei lá com o pessoal, vamos montar um negócio novo do agro, né? Então, vamos olhar além da pecuária, né? Então... E aí, nesse tempo, a Eldorado estava começando a arrendar terras lá na região de Água Boa, de Três Lagoas. Água Boa não, Água Clara, Três Lagoas, enfim. E aí,
são contratos de 7 anos mais 7, né? São 14 anos normalmente o arrendamento do eucalipto. E aí, nesse momento, a gente falou, pô, acho que tem uma oportunidade de negócio aqui, a gente antecipar, porque nessa região que é o Dourado, tá? E aí tem a Suzano, enfim, tem toda a parte que virou um grande hub de eucalipto, né? De celulose. Na verdade, lá eram grandes áreas que não tinha sucessão, né? Então as pessoas precisavam de dinheiro, então era arquiteto, era médico, era advogado, que não tinha vínculo com a terra, não havia feito já tinha arrendado aquilo ali porque já não ia tocar. Exatamente. Né? E aí precisava arrumar alguma coisa dentro de casa, ou precisava de um dinheiro antecipado, então a gente começou a fazer essa antecipação de recebíveis. E aí que o Original começou a entrar em outros negócios que não era o agro. Né? Não era pecuária. Não era pecuária. E com linhas muito mais longas. Exatamente, a gente conseguia antecipar isso. Logo depois, a gente também teve uma questão lá, que foi feito um crédito para um pessoal da Bahia, né? E que aí a gente entra no agro de verdade, né? Na soja, milho e algodão. E aí a pessoa que tinha originado acabou saindo por desentendimento lá dentro do banco, era um membro da família lá dos Batista e tal. Saiu do banco e aí, pô, a gente precisava receber esse dinheiro. Aí o Everson, que era o presidente do banco, falou, ó, sei que é o cara dos novos negócios, vai lá receber esse dinheiro. Então, eu não entendia nada de soja, nada de milho e nada de algodão. A gente só entendia de boi. Sim. E aí, pô, fomos lá entender, subir numa colheitadeira, entender como é que funcionava essa nova estrutura. E aí o negócio foi crescendo, e aí na segundo momento a gente teve uma entrada de nova diretoria lá no banco, que a gente aprendeu muito com crédito, né? A gente teve uma aula com o pessoal antigo do Bank Boston, né? Que era de crédito mesmo. Então o Pedro Meloni, por exemplo, pô, deu uma aula pra gente de como dar crédito, né? Porque a gente antecipava recebível, e aí depois dava um pouquinho mais de dinheiro, e o Pagoto pode contar um pouco aí disso, né? Fazer uma parte, né? Que nesse tempo, quem sabe a gente até já discutiu isso em outros episódios aqui, né, Arthur? Mas o fato é que a gente recebeu, né, junto com o pacote de Henrique Meirelles, que veio apoiar lá o conselho da companhia, todo o primeiro staff do Bank Boston, quando ele foi presidente do Bank Boston. Então, a gente que era um banco, né, um banco, vamos falar assim, né, no bom sentido até caipira, né, lidando, né, com o fazendeiro raiz, a gente teve que tomar um banho de bancabilidade, de banking com essa turma do Boston, e com isso, né, evoluímos bastante, e tanto o modelo de negócio do que o Celso faz hoje, até do que a gente faz aqui na Trato, tem um tanto desse caminho de entendimento. Sim. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de contar a história do início da Trata aí, eu tenho que contar essa história de vocês, né? Aí a gente começou, então, aí depois de um prazo, a gente deu uma reestruturada na área, né? Eu cuidava só de operações agrícolas, e o resto e aí eu tinha um time embaixo de mim que cuidava da parte agrícola, e aí o pessoal continuava com a pecuária. Depois, o negócio agrícola, pô, demanda de capital para soja, milho, algodão é muito maior, o negócio cresceu muito, e aí a gente acabou se reorganizando de novo, e aí eu tomava conta dos grandes clientes, né? Então, eram clientes acima de 20 mil hectares, já era plantada, então eram grandes clientes mesmo, né? Era gente... Grandes produtores. Grandes produtores. E aí você acaba aprendendo um pouco mais sobre a necessidade de capital, né? Porque, pô, se a gente vai trabalhar aí com 5, 6, 7 mil reais por hectare de custo de produção, né? A gente falando de 20, 30, 50, 80, 100 mil hectares, é muito dinheiro. E aí a gente tem, aí a gente vê que o dinheiro do governo não é suficiente, que o dinheiro do mercado financeiro, o banco, não é suficiente, e ainda não existia nessa época o mercado de capitais, né? O Brasil estava engatinhando no mercado de capitais, a gente até se uniu com algumas empresas na época, né, para a gente fazer a parte de mercado de capitais, mas era muito no início, nem existia, né? Na verdade, era um negócio que nem existia no mercado.
Pois bem, aí depois desse período no banco, eu saí do banco, o Pagotto também saiu, o Petro saiu, Tadeu, o Tadeu que está hoje na Itaú Asset, o Petro está na Red, né, do Petro, o Taboada está no Santander, Pagotto aqui, eu na MSA. Então, assim, cada um foi para um caminho, mas, assim, a base nossa, eu acho que todo mundo teve a mesma, né? Que é a base de aprendizado dentro do banco original, que foi super importante. Então, aí depois, saindo disso, a gente foi para uma operação de compra e venda de terra para fundo de investimento, que era eu e o Fernando Saltão, a gente atendia. Na época, a Radar era um grande player, a Brookfield era um grande player, tinha alguns players grandes aí, e aí depois isso acabou se modificando por conta da legislação de estrangeiro comprar terra no Brasil, e aí o negócio acabou minguando e eu voltei para a JBS, né? Então, dentro desse caminho, eu voltei para a JBS e fui cuidar de uma área de uma trading lá, né? Era um supply trade, que a gente comprava todos os insumos para a fábrica de biodiesel, para a fábrica de sabonete. Eram 57 mil toneladas de produto mês. Então era desde metanol até sebo bovino, até óleo de palma que vinha da Malásia. Então, assim, foi uma experiência super gratificante, mas não tinha nada a ver comigo, na verdade, né? Porque o nosso negócio é banco, né? Eu sempre trabalhei em banco e crédito, né? Acabou sendo picado pelo bichinho do crédito, né? E eu sempre mantive contato com o pessoal do banco, né, do mercado financeiro, e acabei saindo da JBS e indo para a Access, que era uma investida nova do Pactual, do BTG Pactual. Quando eu te conheci, você estava na Access. Aí fui convidado pelo Bruno Licarião para fazer parte do time, né? E aí a gente começou a desenvolver, a gente recebeu 150 milhões de reais na época para iniciar os fundos, né? E aí decidimos distribuir em três grandes negócios, né? O agronegócio, imobiliário e infraestrutura. Aí a gente está falando de energia fotovoltaica, basicamente. E isso era bem no início, não estava regulamentado ainda, a parte de crédito, né? Da parte de mercado de capitais, porque, na verdade, existia o mercado imobiliário, né? Os fundos de investimento imobiliário, que ainda existem, mas o agro não era regulamentado. E aí decidiu-se, então, fazer uma regulamentação usando os fundos de investimento imobiliário para montar os FIAGROS. E aí que começou, a gente iniciou, então, era no meio da pandemia, taxa de juros lá embaixo, commodity, custo de produção baixa, e aí que eu acho que vem um pouco dessa história, que é super interessante, porque você pegava lá, pandemia, você não podendo viajar, saía aqui de Bauru, ia de carro até Sorriso para fazer negócio. Então, era um negócio super desafiador, né? Com taxas de juros boas, né? Margem estava boa, porque não tinha tido a guerra da Ucrânia ainda. Logo depois veio guerra da Ucrânia, insumos começaram a subir, taxa de juros estava baixa. Insumos baixos e soja alta, porra. Só explica melhor um pouco para a gente a diferença de linha de crédito de governo com o tipo de linha que você passa para, né, você distribui para esses clientes do agro. Então, assim, e essa jornada de subida de CDI, como é que isso impacta? Então essa história, eu acho que é bem importante a gente passar por ela, porque a gente vai acabar, depois disso, chegando no que está hoje, né? Porque as tomadas de decisão, que a gente está vendo grandes problemas que estão sendo feitos agora, né? RJs, a gente está passando um momento super delicado do agronegócio, né? Principalmente não do agronegócio como um todo, mas a parte de soja, milho e algodão. Então, assim, nessa época a gente estava com taxa de juros baixa, a gente estava com custo de produção baixo, margem gorda, perfeito. Então, mas esse foi o grande erro. Todo mundo achou que isso ia ser para sempre, né? Mas a gente, como a gente já tinha vivido alguns momentos, né? Nunca uma pandemia, mas alguns momentos um pouco mais delicados da economia, né? Pô, não faz sentido nenhum a gente ter taxa de juros americana, né? Aqui no Brasil. Então, assim, pô, não cabe dentro, né? Então era um período
Só que muita gente tomou muito dinheiro nessa época, e aí depois veio a tempestade perfeita, né? Guerra da Ucrânia, custo de produção subiu, soja caindo, aí depois, para completar, teve 3, 4 veranicos aí nos últimos 3, 4 safras. Ou seja, pô, aí veio a tempestade perfeita e aí a gente está colhendo isso que foi plantado pré-pandemia, né? E também cabe lembrar que essa turma de produtor rural de grão, né, Celso, desde sempre a gente identifica que eles têm uma crença de cresceram tomando linhas, tomando dívida e formaram patrimônios muito grandes de terras que 30 anos atrás, 40 anos atrás, a terra não valia, né? E o que é sucesso para essa turma é evoluir em área plantada, evoluir em ativo de terra, só que comprar terra com dinheiro de banco, ou eventualmente muito alavancado, contando que a soja vai ficar boa para sempre, acaba gerando algumas instabilidades, e a gente entende que é isso, né? Que esse estudo, esse modelo de governança, onde você vai entender até quando que você toma dinheiro, com que prazo você toma dinheiro, então isso aí que faz bastante diferença. Então, assim, eu acho que o crédito, o crédito, ele acaba sendo um remédio que, se errar a dose, ele pode te matar, né? Então, assim, o mais importante, eu costumava dizer, na época que a gente estava no original, que a gente vendia dinheiro caro, né? A gente tinha as metas lá de vender um dinheiro que era relativamente caro. Assim, o dinheiro, eu acho que não existe dinheiro caro ou dinheiro barato, né? Existe negócio bom ou negócio ruim. Porque você pegar dinheiro a 2% e fazer um negócio ruim, não faz sentido. Agora, você pegar um dinheiro caro e você utilizar ele, conseguir dar uma rentabilidade melhor do que você está pagando, faz sentido, né? Então, agora, assim, voltando um pouco da diferença entre o mercado financeiro como um todo e o mercado de capitais, eu vejo muito mais assim como ele sendo complementar, né? Então, pô, se você tiver capacidade de pegar dinheiro do governo, pegue o máximo que você pode. Se você tiver capacidade de pegar alguma linha subsidiada, pegue o máximo que você pode. Isso aí até aí estamos no mercado financeiro. Então, é isso, exato. Só que aí, a hora que você chega num tamanho muito grande, pô, a sua necessidade de capital é muito maior, né? Então, o mercado financeiro, ele não dá os prazos que o mercado de capitais dá. Esse é um ponto importante, a questão do longo prazo, né? Muito voltado no mercado de capitais, né? É uma operação aí que a gente vai ter de 5 a 7 anos de prazo, né? Então, assim, quando a gente está olhando o mercado de capitais, eu também não diria que é para todos, né? Porque você precisa ter uma governança, você precisa ter o mínimo de gestão para você poder acessar o mercado de capitais. Esse é um ponto importante. Eu quero que a gente tenha como objetivo aqui, né, para quem está assistindo a gente, conseguir sair aqui com pelo menos uns 3 pontos aí do que precisa ter para se estruturar minimamente para acessar o mercado de capitais, né? E dentro desse caminho, né, de governança, né, que é o que a gente faz muito aqui, né, Arthur, Celso, colocar o ambiente financeiro no caminho, né, da governança, porque é bem isso aí, né? O Celso nunca vai conseguir propor uma linha de crédito no mercado de capitais se essa empresa, né, esse produtor rural não for estruturado minimamente a ponto de quem vai estar dando esse crédito falar, ó, tá tudo certo, essa turma é organizada. Né? Assim, o que a gente vê, né, e aí vale a pena também voltar um pouco da minha história aí da época que eu era sócio lá da Axis, porque assim, quando a gente começou essa operação na Axis, a gente tinha, dos 150 milhões, a gente tinha destinado 50 milhões para o mercado agrícola, né? Então, o que a gente fazia? A gente não tinha dinheiro suficiente para ir lá e, pô, 50 milhões, você faz assim, você gasta, né? Gasta com. Então, assim, o que a gente fazia, né? A gente ia lá, dava um firme de 10, 12 milhões, 5 milhões, 7 milhões, e o restante a gente buscava no mercado. Então, para a gente buscar isso no mercado, a gente fazia toda a preparação para o acesso desse produtor no mercado, né? Então, uma operação no mercado de capitais é uma operação lenta, uma operação que é um mínimo detalhe. Então, assim, quando eu era sócio da Axis, a gente recebia muita operação no mercado, só que as operações chegavam muito quadradas, né? A hora que você ia fazer um compliance, tinha problema, a hora que você aprofundava um pouco mais na parte de índices de alavancagem, você tinha um problema. Se você chegava no produtor, você via que
chegava muita informação quadrada, né? Então, Você está falando que ele produzia bem, só que compilar a informação dele de ativo ele esse eu diria que é 99% dos produtores, assim. Então, e essa questão é que você resolve dentro do seu produto, que chega com essa turma, vê como é que ele está dentro de casa, estrutura, organiza esses números deles para lançar no mercado de capitais e pronto. Aí a gente acaba fazendo a mesma modelagem que um fundo de investimento vai fazer dentro de casa, né? Então, a gente faz uma modelagem de crédito, que a gente vem nos últimos, sei lá, 20, 25 anos trabalhando com isso já. Então, assim, a nossa visão é uma visão de crédito crística aqui dentro, né? Então, eu não vou chegar para o Daniel Pagotto, por exemplo, produtor, e vai falar, pô, Pagotto, eu tenho, vamos lá acessar o mercado de capitais. Daí eu começo a olhar você, eu vejo que você não está preparado, você vai se queimar no mercado de capitais, você vai ter uma chance e vai se queimar, né? E então, assim, a gente te prepara para isso. Então, é um processo super lento da gente pegar todos os contratos de crédito, todos os contratos de arrendamento, todos os contratos de terra, compra de terra. Enfim, a gente faz um mapeamento geral do produtor para ver se ele está apto a chegar a esse tipo de produção, né? Esse tipo de crédito, quer dizer. Então, assim, o que a gente vê muito, mas muito mesmo, que não é de hoje, que a nossa experiência mostra isso, porteiro para dentro é 100%. Os caras usam tecnologia de ponta, são muito bons. Problema é escritório, né? A hora que vem para o escritório, eu acho que falta mão de obra. Por exemplo, você vai chegar no almoxarifado de uma fazenda. Para você chegar no ponto ótimo de você lançar um óleo, um defensivo, ou qualquer insumo que você vai ter pro talhão certo, ou pro lugar certo, precisa ter gente qualificada dentro da fazenda. Isso a gente sabe que é uma mão de obra muito difícil. Então, não é uma questão do produtor, não quero fazer. A gente entende também que é uma dor dele, que é uma dificuldade. Então, a gente acaba fazendo esse desmembramento, esse entendimento profundo do escritório. E aí, a hora que a gente vai pro mercado, a gente já mostra, né? E isso também não garante muita coisa, porque a gente já viu muita operação que a gente começa, porque aí você tem que contratar escritório de advocacia, você tem que dar um suporte para a operação, né? Então, o nosso papel aqui é preparar o produtor, achar quem que é o perfil do investidor, né? Porque a gente tem um investidor que é o mais conservador, até o investidor que aceita um pouco mais de risco, né? Então, assim, na época da Axis que a gente fazia isso, a gente acabou tendo relacionamento com quase que todos os fundos do mercado, né? E pelos cabelos brancos também, ele acabou conhecendo muita gente aí durante muito tempo, né? Então, a gente sabe cada perfil de cada um dos investidores que tem no mercado. Então, se eu pegar uma pessoa, por exemplo, que é high grade, que a gente chama, né? Que é o cara que tem uma governança, que tem uma gestão, alguns dos nossos clientes já são auditados, isso facilita muito a vida. Então, assim, isso a gente acaba acessando um cara que vai cobrar menos, vai ser menos exigente em relação à garantia, ou até mesmo você vai pegar um cara, e esse cara está com baixa alavancagem, a gente já está... É um cara normal, um padrão assim que todos deveriam buscar. Ou até um cara que já está super alavancado, que vai ter que fazer uma operação que a gente chama de stress, né? Que é uma operação de sale leaseback, por exemplo, que é vender a fazenda para o fundo para depois ter o direito de recomprar. Então, assim, a gente acaba trabalhando o mercado como um todo, né? A MSA, quando ela iniciou esse trabalho, essa proposta de trabalho, a gente queria um pouco mais de high grade do que high yield, né? Que é o cara bem consolidado, com gestão, etc. Só que aí já só fala qual é a diferença do high grade pro high yield. Aí o cara ganha muito. Cara que tem muita taxa. Né? Então, para muita taxa, é um cara ou que ele esteja alavancado, ele pode ter governança, mas está alavancado, ou que ele não tem tanta governança, onde exige mais garantia. E o high grade é o cara que tenha mais técnica, mais gestão, índice de alavancagem baixa. Passa mais segurança para o investidor lá. Exatamente. Então, aí a gente tem perfis de investidores mais conservadores e mais alavancados.
e tem para todo mundo, tá? Então, assim, o mercado hoje, a gente está passando por um ciclo muito bom, né? Assim, é muito bom, é errado falar, inclusive. A gente está passando por um ciclo que foi muito difícil para os investidores. Na verdade, a gente passou por várias RJs, vários problemas que o mercado financeiro acabou dando dinheiro certo para pessoas erradas, né? Então, também eu acho que tem um pouco de desconhecimento, né? Porque é diferente você dar dinheiro para uma parte imobiliária e você dá dinheiro para o agronegócio. Esse é um ponto importante, né, Celso? É mostrar esse diferencial, né? Que a Faria Lima começou a dar muito dinheiro para o agro, de um jeito que não dava, e a gente entende que essa sensibilidade, né, de projetos agro, onde a Faria Lima entrou, acelerou demais e errou a mão, né? Então, e talvez até tenha queimado um pouco aí, em alguns fundos e tal, e esse diferencial de entender muito do agro, né? De entender da produção, de entender da outra ponta. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais disso, o que diferencia. Esse é um negócio, tem um ditado antigo, que é assim, cara, que você deve fazer negócios bons com pessoas boas ou negócios ruins com pessoas boas. Agora, fazer negócio bom com pessoa ruim, você vai dar problema. Então, o que teve na Faria Lima é fazer negócio bom com pessoas ruins, né? Então, assim, isso é um pouco de desconhecimento, mas é o custo de aprendizado do setor, né? Assim, pô, você pega... É difícil, a gente pegava, lembra na época, Pagotto, quando a gente tomou a decisão de montar a equipe comercial do original, o que a gente decidiu? Vamos buscar pessoas que entendem do agro para a gente ensinar conta. E dar banha de banco. Agora, o que a Faria Lima fez muito, né, cara? Pegou gente que sabe fazer conta e que não conhece o agro. Então, essa falta de comunicação entre o agro e fazer conta que é o grande problema, porque o agro não é uma ciência exata, né? Pô, é uma indústria a céu aberto. Então, a gente tem problema climático, a gente tem problema de pragas, a gente tem problema de produção, ciclos de produção, mercado, a gente tem soja, tem preço de Chicago, a China abre a boca, movimenta o preço, o DDG começa a fazer etanol de milho, o preço do milho puxa, então assim, dólar está aqui no meio, então assim, são muitas variáveis, né? Então, essa turma não está acostumada a olhar do dia a dia, né? A gente que nasceu no agro, a gente morei em fazenda e a família toda de fazenda, enfim, a gente sabe como é que funciona. Pô, a gente não vai errar nunca, longe disso, né? Mas assim, as nuances, né, do produtor rural, do negócio agropecuário. Cara, essa barriga verde da cidade lá, que estava acostumado a dar conta. Então, assim, mas isso acho que faz uma parte do amadurecimento do mercado. Sim. Né? Eu acho que é fundamental isso. É importante você errar, sim, né? Errar e aprender com o erro, né? Então, assim, dentro desse contexto todo, hoje a gente está vendo os fundos voltando a ter dinheiro, porque já está começando a receber as parcelas das operações liberadas há 1, 2, 3 anos atrás. Então hoje a gente tem muito fundo líquido, né? Mas o pessoal morrendo de medo de entrar no negócio, tá, né? Então o nosso papel aqui é justamente esse, é de tentar fazer mais suave essa escolha, entendeu? Então o nosso papel é preparar o produtor para acessar o mercado, é preparar o investidor para olhar de uma maneira diferente o produtor ou a indústria do agro. Então, assim, eu vejo que o agronegócio daqui para frente é um caminho sem volta para o mercado de capitais, né? Só que para a gente acessar o mercado de capitais, existem custos, né? Existem custos dentro de uma operação que, por incrível que pareça, quanto maior a operação para o mercado de capitais, mais barata ela fica. Porque os custos fixos são muito altos, né? Então, um custo de registro, um custo jurídico. Então, assim, tem muitos custos que a gente tem dentro de uma operação dessa. Então, a gente tem que analisar a viabilidade econômica para cada um dos produtores. Esse é o papel nosso da MSA, identificar o produtor,
e dar todo o suporte para ele até a liberação, e aí depois que é o grande problema também, né? O nosso papel aqui como uma empresa de originação e estruturação de operações no mercado de capitais, o nosso papel é seguir a operação até o final. Por quê? Uma operação no mercado de capitais ela é diferente de uma operação bancária, né? Você vai ter covenants, né, que são as regras. Então, assim, eu não posso alavancar mais do que 3 vezes ou 3 vezes e meia o meu resultado, né? Então, eu não posso ter de alavancagem, eu não posso dever 3 vezes e meio o meu EBITDA, né? Então, ou 3 vezes o EBITDA. Cada fundo, cada casa tem sua métrica, né? Então, eu não posso ter aquisição de terras nos próximos anos. Então, assim, tem todo um combinado, né, que aí, dentro da operação do mercado de capitais, a gente tem alguns papéis que são importantes, né? Tem o gestor do fundo e o administrador do fundo. O gestor do fundo, ele toma a decisão para onde ele vai colocar o dinheiro e como ele vai colocar o dinheiro. O administrador, juntamente com o escritório de advocacia que estrutura a operação, eles escrevem a regra do jogo. Então, durante 6 anos, 5 anos, 7 anos, a regra está escrita. E aí, o papel do administrador é justamente esse, de ser o juiz do negócio. Então, ele vai olhar, qual que é a regra? Ele não pode alavancar mais que 3 vezes. Pô, esse cara aqui está com 3 vezes e meia, ele tem que se enquadrar, ou senão a operação pode vencer antecipada. Então, tem toda uma regra, todo um processo interno que assim, a gente sai de jogar um campeonato brasileiro e vai para uma Prime League. Né? Então, assim, Você está falando de estrutura, né? De quem consegue ter uma estrutura para acessar esse tipo de mercado e poder, né, nesse caminho, seguir alavancando suas negócios. E aí, nesse momento, assim, a gente vê que, né, estamos no momento 2026 aí, que você abre notícias, né, todos os dias sobre crédito no agronegócio, as notícias, a princípio, para todo mundo, parece um cenário muito ruim. RJs disparando, a gente sente enxugar o crédito diretamente ali no mercado financeiro, né? Então a dificuldade do produtor rural de conseguir, principalmente as linhas de longo prazo, né? Que dizem que existe, mas na prática você vai lá e tenta e tá difícil cada vez mais sair. Mas ao mesmo tempo a gente entende que o cenário não é tão ruim assim quanto parece. É um ajuste de mestre ou não. Como é que você vê o momento atual do crédito? A gente está passando, como eu contei na história, né? A gente fez uma recapitulação aí do que aconteceu. Então, se a gente pegar desde a pandemia até agora, na verdade, a pandemia foi uma festa, né? Então todo mundo encheu a cara. Todo mundo veio, falou que o mundo não ia acabar e, pô, e chegou a pé, agora é ressaca. Agora é a ressaca, né? Então, assim, mas assim, o agro continua, se você for ver estatisticamente, o percentual de produtores que pediram RJ, pelo total que a gente tem é pouco. Sim. Né? Mas assim, o que machuca é a mesma coisa do cara que rouba o celular, né? A hora que você não tem o celular roubado, você fala, não, a segurança está funcionando. A hora que você tem o celular roubado, você fala, pô, a segurança é uma porcaria. Né? Então, assim, é onde a gente está vivendo, né? O que a gente está tendo é uma concentração de RJs ou de problemas de crédito que foram dadas erradas. Uhum. Né? Então, assim, por uma série de fatores não culpando ninguém, faz parte do aprendizado do crescimento, né? E é uma dor que vai ter que melhorar. Né? Então, assim, hoje eu acho que esse ano de 26 é um ano bastante difícil, né? Graças a Deus a gente está tendo uma produção boa, e isso o que eu acho que não pode ocorrer, que foi o que ocorreu nos últimos 4 anos, foram problemas climáticos, principalmente você pega Mato Grosso do Sul ou até o Mato Grosso, em algumas regiões do Mato Grosso, a gente teve problemas climáticos difíceis, duros, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então você pega assim os setores, acabou que isso a única coisa que eu acho que não pode ter, né? Problemas climáticos para piorar. Porque a hora que você produz, mesmo que o preço esteja fraco, que você está com índice de alavancagem, você acaba ajustando, né? O ambiente fica mais favorável, né? Do que você chegar e falar, pô, eu estou num problema financeiro ferrado, tá com soja preço ruim, milho preço ruim, e ainda vem o veranico.
É a pá de cal que precisa, né? Mas ainda tem uma nuance que é quando a produção quebra, muitas vezes poderia significar a falta de produto no mercado, talvez o preço sobe. E não aconteceu nada nisso, foi tudo junto, né? Tanto não produziu quanto o preço caiu. Mas aí você vai pegar, aí é a dificuldade do agronegócio, né? Enxergar isso tudo, né? Então a gente está num processo realmente difícil, né? Esse ano vai ser difícil, mas a gente está tendo uma superprodução. Só que o preço, pô, você pega lá no Mato Grosso, já tá abaixo de R$100, né? Esse é Arthur, e a gente tava semana passada numa reunião de conselho com o cliente nosso, lembrando, né, de quando eles venderam soja de 193, né, e a gente era feliz e não sabia, né, né, é um grupo que tá bem, né, tem pecuária tudo bem, mas você vê, hoje estamos falando de soja menos de 100 e 4, 5 anos atrás, né? Então, mas assim, o que a gente precisa prestar atenção, na verdade, assim, o preço é uma coisa que a gente consegue não controlar, mas a gente consegue amenizar com ferramenta do mercado futuro, por exemplo. Então, assim, o que a gente precisa fazer como produtor, como gestor do agronegócio, o que a gente puder controlar de risco, de gestão de risco, pô, tira da frente. Né? Esse é o conselho que eu posso dar. Então, assim, e mesmo grupos grandes não tem essa caixinha ali de gestão de risco nos seus negócios, né? Muito, vamos produzir muito bem, vamos comprar as máquinas mais tecnológicas e tal, mas na hora de fazer gestão de risco ainda precisa de gente de fora para adequar isso. Porque assim, é um negócio muito específico, né? A gente pega desde a época lá do Bertinho, né? Que a gente fazia gestão de risco, a gente tinha um confinamento muito grande, a gente tinha soja, milho, a gente travava tudo isso, né? E travava, além do confinamento próprio, a gente travava o produtor, né? Para alguns produtores. Você amarrava um lucro razoável. A gente não chegou a ter na época da BMF, né? Da antiga BMF, a atual B3, a gente chegou a ter 25% do mercado futuro de boi, né? Nessa época a gente teve que pagar margem a mais lá para a bolsa, e enfim, a gente estava numa posição muito grande. Então, assim, a gente viveu muito isso, dessa parte de gestão de risco, né? Então, a hora que a gente vai para a gestão de risco, são ferramentas que já estão disponíveis no mercado que o pessoal tem que usar, né? Então, assim, o difícil é fazer um mapeamento dessa decisão. E depois, além de fazer o mapeamento, tem que ser muito criterioso, muito rigoroso na execução disso, né? Porque o produtor sempre acha que vai um pouquinho mais, sempre vai um pouquinho mais. Tem uma história interessante na época lá do Bertin, a gente estava, do dono do frigorífico chegou para mim e o mercado estava abarrotado de carne, né? E aí a gente operando bolsa, travando frigorífico, travando o preço de boi do confinamento. Aí chegou o dono do frigorífico lá, que a gente tinha feito uma reunião 1 hora atrás com o pessoal de venda para entender o que tinha de estoque, o que não tinha, a gente bufando de estoque, mercado ruim. Ele olhou o futuro e falou, não, isso aqui acho que vai subir o preço. Eu falei, mas a gente acabou de sair desse negócio, você quer... Então, assim, eu acho, né? Eu acho que diesel é muito difícil, né, de controlar. Então, assim, o produtor rural, de maneira geral, é um cara otimista para isso, né? Sempre, né? Sempre. Acredita muito em Deus, quinta vai dar tudo certo, quinta-feira. Aí ele já tem 15 mil hectares de soja para colher, ele acha que tá barato, ele compra um pouquinho mais no mercado futuro. Aí o mercado cai e ele perde, além dos 15 mil, tudo que ele tinha no futuro. Então, assim, mas existe ferramentas. Então, assim, o que eu acho que é fundamental usa as ferramentas que já existem, e seja criterioso na definição. Vamos trabalhar com 30%, vamos colocar 100% dos custos, daí só fica variável a margem, né, o lucro. O lucro não quebra ninguém, né? O custo errado quebra pessoas, né? Então, assim, existem opções, existem um monte de ferramenta para fazer isso, né? Então, o que eu posso dizer o que tiver na mão para fazer, né, de gestão de risco, faça, né? Porque aí você já vai tirando da frente os problemas e foca em produção, né? Uhum. Então, a gente vê muita gente, assim, que nos procura, a hora que já está tudo ferrado. Né? Já está tudo ferrado e aí ele não consegue mais pensar na produção porque ele tem conta para pagar,
e aí o negócio começa a embolar, ele acha que vai resolver, que a hora que o preço vai cair, vai subir e a produção vai ser boa, aí vem um veranico de 20 dias, detona a produção do cara na hora do enchimento de grão, e aí ele deixa para resolver, começa a execução, aí... Então, assim, Já azedou. a parte de planejamento é fundamental, a parte de gestão de risco é fundamental. Então, assim, todo esse processo a gente auxilia o produtor, né? E talvez precise o produtor entender que o capital vai vir depois de uma organização, né, Celso? Então fica nessa sensação que você falou, que é bem por aí. O produtor rural faz o trabalho de casa muito bem na questão produtiva, mas ainda ou é otimista ou é desatento com essa questão de quando surge um fato não controlável que pode derrubar ele. Sim. Aí ele corre atrás, só que já um pouco tarde, né? Então, que tipo de informação ou que tipo de conselho se daria para essa turma, né, da produção rural, que fazer para se preparar para momentos de Governança. tempestade? Governança. E aí governança não está só envolvendo isso, né? A gente está olhando a parte financeira, está olhando a parte de sucessão, estamos olhando a parte de gestão de risco, estamos olhando a parte de custos, estamos olhando a parte de desempenho, colocar métricas na verdade tem que trabalhar com uma usina, né? Como uma indústria, não? Uma indústria, como uma empresa. E o que mais inviabiliza uma operação? Pô, eu sou um produtor rural aqui, estou passando um momento ou que eu quero crescer, ou que eu preciso remontar minha alavancagem para ficar seguro, né, no meu crescimento sustentável no prazo. E onde que trava, onde que inviabiliza, onde que... Não, primeiro que assim, né, hoje, eu acho que cada época a gente tem que olhar uma fase, né, do mercado, né. Hoje, crescimento eu tiraria da frente. Hoje é a hora de arrumar a casa, né. E o que é arrumar a casa? É repactuar a parte de crédito, né, os créditos, mesmo o crédito longo, no longo do prazo, ele chega no curto, né, porque ele vai vencer. O tempo chega. Então, assim, a gente, hoje eu acho que o produtor, ele tem que pensar para dentro, tem que olhar para dentro, né, e não para dentro da fazenda, é para dentro do escritório, né, começar a colocar processos, pessoas, sistemas, para ter uma qualidade de informação que seja factível, que seja que a gente consiga pegar essa informação. Porque muitas coisas a gente vai conversar com o produtor na primeira entrevista que a gente faz, né? A gente acaba fazendo uma entrevista, né? Porque a gente vai trocando ideia com ele, vai entendendo como é que funciona. Então, a hora que você pergunta quanto está custando a produção, eu acho que eu tenho que olhar, eu tenho que ver, você tem que saber, se você é um CFO de uma empresa, se você é o diretor financeiro de uma empresa, você sabe quanto que a empresa tem de caixa, quanto que ela tem de alavancagem, quanto que ela tem de endividamento. Vale muito saber quantas sacas eu estou... Exatamente, porque não adianta você produzir 70, 80 sacas e sobrar uma saca. Às vezes é melhor você produzir 55 e sobrar um monte do que você... Então tudo isso é gestão, né? Então, governança, e aí... A parte de sucessão é fundamental dentro de uma empresa do agro, né? Porque, infelizmente as pessoas morrem, né? A gente tem... todo mundo vai morrer, né? Todo mundo... E o agro é um negócio de longo prazo, né? Então... Longuíssimo prazo. Um planejamento de 10, 15, 20 anos, coisas desse tipo, felizmente, acontecem. E eu tive uma experiência, isso da minha família, né? Meu pai morreu, eu tinha 13 anos e, ficou com a fazenda lá em Goiás para minha mãe tocar. Então, assim... sem zero planejamento. E aí um monte de gente dando palpite, um monte de gente falando que não entende do agro como é que é o dia a dia, mas que perde dinheiro, perde patrimônio por conta disso. Então, assim, toda essa parte de planejamento é fundamental. É fundamental. Eu vejo cada vez mais assim, quando a gente está nesse contexto de decisões sobre investimento, a família tendo que, querendo fazer o confinamento, uma nova ação ali que precisa de dinheiro, que precisa de recursos, e uma parte da família com o pé atrás, olha, não é hora disso agora, acho que não é, então começa ali uma dificuldade, né, em avançar em alguns assuntos. Então, assim, a qualidade das decisões que são tomadas. Normalmente você tem um cara do agro, que é do agro, que está lá dentro, que fala, aqui é isso, confia em mim,
E do outro lado tem uma turma que ou dá carta branca para ele, faça o que você achar melhor, ou fica travando o cara. E aí a gente vê quantos erros acontecem nisso. Aí quero que você me diga se isso faz sentido. A gente vê, cada vez mais eu vejo a quantidade de erros que causam o cara ficar sem caixa, ficar sem dinheiro, porque todos esses produtores rurais que a gente vê aí com RJ e tudo mais, os caras têm patrimônio gigantesco e mesmo assim estão O que quebra empresa é caixa. Né? então, o que quer, ele pode ter 200 milhões de ativos e tá quebrado do mesmo jeito, né? Falta de caixa. E a gente vê esses erros de decisões, né? Como as decisões de investimento. A turma mete o pé no investimento, alto investimento, ou com o dinheiro do caixa, ou com o dinheiro do custeio. Pensa numa coisa que a turma gosta de fazer, tirar um dinheiro de custeio e imobilizar comprar um pedaço de terra porque apareceu uma oportunidade. Acho que com frequência a gente vê esse tipo de coisa. Você pegar o recurso ali do curto prazo, jogar para o longo prazo. Não, mas você pega assim, a tomada de decisão de investimento, eu acho que ela vem de acordo também com o prazo, né? E com as condições econômicas que a gente tem. Hoje, o nosso maior concorrente de qualquer investimento é o governo, porque a gente tem 15% para não fazer nada. Né? Então, pô, você prefere fazer 15% sem risco nenhum e deixar lá, ou você tomar um risco para fazer 17%, 18%, 20%? Mas outro dia você dava crédito também com o CDI mais 2, mais 3, era uma taxa final de 6, 7, 8. Aí vale a pena, né? Vale a pena, mas aí você toma um risco também, né? Porque, pô, 2% não é risco Brasil, né? Então, assim, o que eu vejo é que eu acredito realmente que até o final do ano, apesar da gente ter esse monte de problema fiscal que o Brasil tem, a taxa de juros comece a cair, né? Então, não sou eu que estou dizendo, mas todos os bancos aí, os economistas, enfim, falam isso. Então, assim, 15% é a hora de você alongar a dívida, você organizar e tentar se reorganizar. Porque isso vai ficar vinculado ao CDI no longo prazo e não ao 15%. E aí, a hora que o investidor está colocando dinheiro, ele faz CDI mais 15 mais um spread, né? Então, nesse momento que o CDI está 15, o spread tende a ser um pouco menor. Então, você está travando o spread agora com uma taxa de juros alta. A hora que essa taxa de juros começa a cair, seu spread está travado. Entendi. Daqui 2 anos. Então, assim, você alongando sua dívida, eu não falo para ninguém fazer investimento agora, longe disso. Mas um alongamento de dívida agora é o fundamental. Você remontar mais ou menos na sua base, porém, com os spreads menores, se aguardando. Primeiro, você não vai. Pô, você pegou a dívida de 5 anos há 5 anos atrás, pô, já liquidou, você está liquidando ela agora. Você tem que remontar. Entendeu? Então você tomou dinheiro em 2021 e ela liquidou agora, ou está faltando 2, 3 parcelas. Então, reempacota isso e joga para frente, eu acharia melhor agora, porque você acaba adequando o seu fluxo de caixa com a dívida que você tem que pagar. Como eu falei lá atrás, há poucos minutos aí, o que quebra a empresa não é patrimônio, o que quebra a empresa é fluxo de caixa. É fluxo de caixa, né? O antigo fala que o que quebra, né, a fazenda não é a dívida, mas o vencimento da dívida. O que você está falando aqui é de alongar o crédito para o negócio seguir sustentando. E até né, tá dentro do nosso modelo de gestão aqui, né, Arthur? Dependendo do perfil do produtor, mas a base, assim, a pessoa tem um ativo de 100, 200, 300 milhões, 50, não importa, né? Mas que percentual, né, do ativo a turma está disposta a tomar e, a partir daí, como é que é o prazo, né? O que é curto prazo e o que é longo prazo. Então, é mecanismo, é ferramenta de gestão que vai fazer você minimizar riscos. Então, o que você está falando toma linhas que você vai alongar o prazo, vai ficar mais fácil do produtor tomar decisões futuras e coloca a casa em ordem. Muitas vezes que ele nem sabia que estava correndo tanto risco e vocês vêm para a economia. Você pega aqui, por exemplo, a gente, o ano passado, né, a gente fez algumas operações, a gente fez uma operação bem grande para um grupo que está em RJ, lá no Mato Grosso, só que a gente conseguiu rebancalizá-los, né, então a gente reintroduziu eles depois da RJ no mercado bancário. Né? Não precisou vender fazenda. Não precisou, assim, eu sou totalmente contra a RJ e eu deixo muito claro porque atrapalha. Não cair no conto dos advogados, né? Porque tem muito advogado aí que faz o canto da sereia, que fala que a RJ é a melhor coisa do mundo, foge.
porque depois a reintrodução no mercado de capitais ou no mercado financeiro é complexo. O que você está falando é que não precisa, né? Às vezes uma empresa precisa, mas vamos lá, uma empresa mas na maioria dos casos não precisa. Uma empresa como a tua consegue conversar com bancos e adequar isso sem a gente não necessidade. renegocia dívidas, né? A gente não entra para renegociar dívida, enfim, a gente traz dívida nova. Pronto. Então, o que a gente faz é, identifica, por exemplo, tem um produtor lá em Chapadão do Sul que a gente recebeu agora, que ele tem uma operação, ele estava em RJ, né? Ele está em RJ ainda, uma RJ de 15 milhões de reais, ou seja, sem sentido algum. Só de fazer 5, 7 vezes mais que de patrimônio ele tem 700 milhões. Oi, como é que faz um RJ de 15? Não entendo. Aí ele conseguiu fazer um deep finance, né, que é um dinheiro que entra para dentro da RJ, CDI mais 12. Pô, não faz sentido. A gente consegue trazer uma operação dessa para CDI mais 5, CDI mais 6. Né? Então, assim, um cara que está estressado. O cara está estressado. Então, assim, né, como a gente falou lá no começo, né, a NSA iniciou com a ideia de entrar na operação mais high grade, né, dos caras mais redondinhos, etc. Mas a gente pegou uma tempestade, a gente teve que se readequar aqui. Então, hoje a gente trabalha com essas casas que estão em RJ e aí a gente reintroduz ela no mercado financeiro. Esse grupo que a gente fez essa operação grande, eu conheci eles há bastante tempo, há mais de 15 anos que eu conheço eles. Inclusive, na época que a gente tinha aquela empresa de compra e venda de terra, a gente vendeu uma fazenda deles, né, que acabou na parte de diligência não se passando por conta de problema de CAR que tinha na época no Mato Grosso. E aí a gente viu que eles estavam querendo vender uma fazenda para colocar o dinheiro dentro e liquidar. Mas como o negócio não saiu, eles pediram a RJ. Então, assim, foi ruim? É péssimo. Mas, assim, não foi mau caráter, né? Esse que eu acho que é o ponto, né? Não foi um problema de mau caratismo, né? Foi um negócio, nem sei se existe essa palavra, mas foi um momento de necessidade que eles se readequaram e a gente ajudou eles a voltar pro mercado, né? A gente foi um banco que fez essa operação. Então, assim, o que a gente vê muito, e aí eu bato nessa tecla sempre, é gestão. Porque se você tiver gestão, governança, você antecipa os movimentos, você antecipa os problemas, né? E não pode deixar arrumar o problema depois que ele aconteceu, né? O que a gente está vendo aqui, muito no dia a dia nosso, é chegar a pessoas e falar, pô, me ajuda. A hora que você vai entrar para dentro do cara, o cara já está totalmente ferrado. Por quê? Porque era para ele ter feito esse movimento há um ano e meio atrás. Uhum. Né? E agora já começa a execução, já começa a ter nome no Serasa, e aí, pô, por um problema de cartório, um problema de diligência, porque é chato, no mercado de capitais é chato, a gente faz uma diligência profunda sobre a documentação da fazenda, sobre a documentação do a estruturação é complexa. Eu não sei se é complexo para o que o produtor rural está acostumado. Exato. Não, mas a gente deixa isso mais tranquilo, porque é o nosso papel. Então, né? O nosso papel e é factível. É acessar isso, né? Então prepará-lo para isso. Então acho que o que precisa é o produtor entender de fato que né, o que trouxe ele até aqui não é o que vai levar ele para frente. E agora essa questão do crédito normal, crédito agro tradicional, né, o próprio banco tradicional dentro das suas linhas limitam, né? E o Brasil, para onde vai nesse cenário de produção de alimentos, vai muito além. Então, esse momento, de fato, é uma transição onde quem quer produzir, quem quer persistir no mercado vai ter que se organizar e criando ferramentas de governança para poder se adequar com produtos como... E o que é interessante do nosso negócio, a gente pega muito, 99% dos nossos clientes não tinha uma governança, tem uma governança mínima, mas não tinha uma governança melhor. A hora que você acessa o mercado, você precisa ter essa governança, e a gente dá esse suporte para ele, para dar essa governança. Então, todo esse acesso ao mercado melhora também o nível de governança do produtor. Sem dúvida. Né? Então, ele acessa um outro nível de investidor e ele está num outro nível de cliente também para os bancos. E aí, o movimento que a gente vê é quando você emite um CRA ou uma CPR, enfim, qualquer um dos instrumentos que a gente, ou um sales-back, enfim, no dia seguinte, a quantidade de banco que chega no produtor aumenta.
o nível de crédito aumenta. Por quê? Porque ele já está num crivo de qualidade boa de informação, né? Então, eu diria que isso é fundamental para o produtor. Ô Celso, a gente indo pro finalmente aqui do nosso papo, porque dá certamente pra gente falar mais umas 2 horas aqui, contar a história, e certamente você vai voltar aqui pra gente gravar mais episódios sobre o seu assunto, o nosso assunto aqui, que tá tudo junto e misturado. O que você fala para o produtor rural hoje brasileiro, no teu ponto de vista, onde que ele tem que atacar esse ano, a ação que ele tem que ter para se organizar, para ajustar a casa, se puder dar um conselho que reverbera nos demais, né? Qual é esse primeiro passo? Primeiro, o mundo não vai acabar amanhã. Então, a gente está passando por um momento, a gente está no olho do furacão, a gente está num momento difícil, com margens apertadas, com custos altos, com taxa de juros altas. Então, assim, bate o desespero, mas não desespera, entendeu? Eu acho que tem que colocar a bola no chão, enxergar o que está acontecendo. Essa parte da governança, para mim, é a principal disparada, a principal coisa que as demais acaba ficando mais tranquila, sabe? Porque a hora que a gente tem um controle, a gente sabe onde a gente vai, a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente consegue fazer planejamento, a gente consegue fazer sucessão, a gente consegue identificar onde está o problema, né? Porque se você deixa tudo bagunçado, você tá um monte de, imagina um encanamento cheio de furinhos, você não sabe porque você não está vendo, né? Então, imagina o que se deixa de dinheiro em todo o processo, né? Desde o processo da compra do insumo, da aplicação do insumo, de lançar no lugar certo, depois na colheita, depois no transporte, depois na comercialização. Então, assim, muitas perdas, você vai gerando perdas pequenas e a hora que você vê, vira uma perda gigante. Né? Então, assim, o que eu diria é governança, gestão. Às vezes é mais fácil do que parece, né? Eu vou até dar um exemplo, né? Os clientes da Trato que tem um ticket menor, né, do que o que você costuma lidar com o mercado de capitais, mas esses dias, um prospect novo, a gente estava falando com um candidato a cliente, que estava desesperado porque o patriarca tinha falecido e a hora que descobriram era uma dívida de 6 milhões, né? Então desesperado, não, a gente não tem dinheiro para nada, não sei o que. Eu falei, calma, quanto vale o seu negócio? Não, entre fazenda, gado, recebível de cana-de-açúcar e tal, mais de 60 milhões. Eu falei, então calma, tá tudo bem, você tem 60 na ponta de cá, 6 na de cá. Se tá sem liquidez, então, né, é um caminho tranquilo de evoluir e não está estruturado do jeito que deve ser. O que você faz é isso para volumes maiores só que aí também precisa de uma gestão muito mais controlada. Exatamente. Muito bom. Celso, onde que a gente acha o trabalho da MSA Partners? A turma que quer agora seguir o Celso e a MSA. A gente tem no LinkedIn, né? A gente tem o canal lá da MSA, todos os contatos, temos no Instagram também. E tem meu telefone, né? E aí, quem quiser, sabe, consegue me encontrar. Manda um alô pra gente aqui que a gente passa o telefone do Celso, não é isso? Exatamente. A gente Quem sabe no litoral fazendo travessias do nosso... Pô, até ontem, Isso aí foi legal. Foi legal. Celso é triatleta, Não, nadador de longas distâncias marítimas. Fizemos 7 quilômetros agora nessa. Transporte. Travessando as ondas lá. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado por você Obrigado ter... a vocês, cara. Sucesso aí. A nova fase da Trato e conta com a gente. Beleza. Tá bom? E você, meu amigo, que ficou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal da Trato, deixar o like, compartilhar esse episódio com alguém que precisa ouvir. Esse episódio está no YouTube, mas também está em todos os agregadores de podcasts do Deezer, Spotify e outros. Então, não deixe de compartilhar e de participar, assistir os próximos episódios do Fazendas Infinitas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, obrigado.